Olá, um ótimo ano para todos. Esse é o primeiro vídeo de 2024. E claro, não poderia deixar de falar aqui da temática atual que está deixando a internet alvoroçada, principalmente aqui no YouTube, que é a questão aí relativa a esses sites, essas páginas de fofoca que tem uma grande articulação por uma única agência, uma única empresa. Eu não vou ficar repetindo essa questão, inclusive eu vou deixar ao final desse meu podcast a síntese feita pelo canal Sputniks, onde eles vão falar mais precisamente dessa temática, né, que está acontecendo no Brasil, e que é detalhe importante, né, a Sputniks fez essa síntese muito antes do Daniel Penin, cara. Eu acho que é bem salutar aqui reconhecer. Eu estava lendo os comentários do vídeo dos Sputniks, inclusive disseram que o material tinha sido até produzido um ano antes. Eu não sei se é verdade, mas se for é inacreditável, né? Porque eles, de fato, fizeram um vídeo profético e deixaram para lançar só depois, infelizmente. Mas foi lançado bem antes. Se eu não me engano, foi antes até da morte, né? A produção do vídeo foi antes da morte da moça, da Jéssica, que foi vítima das páginas de fofoca. Então, assim, a coisa é muito mais embaixo. Eu queria trazer para vocês agora uma visão filosófica a esse respeito, psicológica também, que tem a ver com a obra do Gustave Le Bon, que é a Psicologia das Massas. Entender isso é muito mais vantajoso para nós, à luz de toda a explicação que a gente viu em variados canais aqui na internet, porque infelizmente na mídia formal isso quase não é discutido. Assim, fica a pergunta, né, onde está o caso Jéssica, a Rede Globo, onde está a ênfase no caso Jéssica, CNN e tantos outros poderosos meios de comunicação que pouco falam desse assunto. É uma pena. E assim, isso deflagra também, de certo modo, talvez, no caso da Rede Globo a gente sabe que sim, o rabo preso, tá? O rabo preso não só desses meios de comunicação midiáticos, como também de pessoas, de influenciadores, né, que são os novos intelectuais, entre aspas, né, ou vamos colocar agentes, os novos agentes orgânicos daquela técnica de metapolítica. Mas o que é metapolítica? Infelizmente eu tenho que ficar explicando isso toda hora, porque mais de 70% das minhas visualizações deste canal são de pessoas de fora, não são de pessoas que se inscreveram. Então pouca gente conhece a terminologia que eu escuto aqui, eu tenho que ficar repetindo, infelizmente. A grande realidade é que, quando nós falamos de democracia, bom, essa é uma temática que Gustave Le Bon tinha sérios problemas, porque para ele, democracia não significava absolutamente nada. Se a gente se volta para Platão e Aristóteles, a gente vai perceber que a ideia de democracia não é uma coisa muito benquista. Até porque quando se fala de democracia, no seio ali da antiguidade clássica, nós estamos falando de uma coisa meio que se refere, a gente pode mais ou menos alocar a uma democracia direta. E uma democracia direta pode ser a opressão contra poucos. Isso é terrível. Bom, mas o que o Gustave Le Bon ele deflagra é a democracia totalitária, que pode existir por conta daquilo que nós chamamos de manipulação das massas, tá? E isso eu, particularmente, conceituo como revolução da intersubjetividade. Porque olha só que coisa interessante, pessoal. A maioria de vocês já deve ter assistido o documentário do Daniel Penin sobre a Choquei, sobre a Mind, né, que agencia não só a Choquei, eles não agenciam mais, mas isso parece que eles tinham ligação anteriormente. Mas eles agenciam várias páginas de fofoca e vários influencers, né, que, como eu disse, são os novos agentes orgânicos da metapolítica, daquele método gramscista. Vocês vão entender daqui a pouco o que é metapolítica, fiquem calmos. Mas quando nós falamos aqui, não de um coletivo, mas de um indivíduo, o coletivo a gente vai falar de intersubjetividade. O indivíduo a gente vai falar aqui de subjetividade. E na modernidade impera muito aquilo que nós chamamos de subjetivismo, tá? Bom, a grande realidade é que o subjetivismo ele pode se alocar à ideia de solipsismo. O que é o solipsismo? É uma posição filosófica que, podemos dizer assim, alegaria que apenas a própria mente daquele sujeito é certa e que a realidade é apenas uma construção dessa tal mente individual. Então, vamos supor, o solipsista, vamos supor que você que está me ouvindo é um solipsista, no sentido radical do termo. Claro, pode haver níveis aí. Mas no sentido radical do termo, você é um solipsista, então você acredita que é o único que existe, só existe você, e que tudo que está fora de você, que é apreendido pela sua própria mente, diga-se de passagem, porque tudo que você vê, ouve, sente, toca, enfim, com seus sentidos, tudo literalmente está passando pelo filtro da sua mente. Então,
Segundo essa perspectiva, tudo existe, mas tudo existe na sua mente. Logo, tudo que existe só existe em você. E daí, não há como nós sabermos efetivamente, do ponto de vista de uma justificação epistêmica, epistêmica significa uma teoria do conhecimento, quer dizer, qual é a justificativa metafísica do âmbito da gnosiologia, da epistemologia, que é a mesma coisa, qual é a justificativa epistêmica para dizer que existe outro além de mim, ou que existe um fora eu mesmo. Sendo, pois, você um solipsista radical, você pode simplesmente dar a última cartada, a última sentença, quer dizer, só existe o eu. Não existe mais nada além de mim. Bom, isso eu chamo de subjetividade egóica ao nível da esquizofrenia. Porque, claro, está negando o realismo, claro, está negando os universais. Tá? Bom, essa esquizofrenia, a gente pode dizer do ponto de vista agora da psicologia, é um transtorno mental grave, caracterizado por alterações do pensamento, na percepção, nas emoções, no comportamento e, obviamente, no senso de realidade da pessoa. Quem assistiu o Coringa, aquele último Coringa que foi com a atuação do Joaquin Phoenix, eu não gostei muito do filme, mas eu tenho até um vídeo falando dessa produção. E ali a gente tem um caso que podemos até alocar de algum modo com a esquizofrenia, muito mais do que a psicopatia. Porque se o Coringa do Christopher Nolan era um psicopata, daquele filme antigo, se não me engano é de 2012, eu acho. Bom, ok, ali a gente tem de fato a figura do personagem, como ele foi construído originalmente para os quadrinhos, um psicopata. Mas aquele do Joaquin Phoenix, não, ali temos um Coringa apenas doente mentalmente falando, claro, também pode ter traços de psicopatia, mas no fundo está se querendo dizer ali que ele é uma vítima da sociedade e ao mesmo tempo ele se torna um assassino por conta de não aguentar a pressão. Então, isso nos remete a pensar aqui nessa revolução intersubjetiva, que agora quer tornar as pessoas, à luz, né, de sua própria narrativa, manipuladas ao ponto de fazer com que estas se detenham na defesa daquela ideologia inicial. Então, aqui entra o conceito que é muito conhecido entre aquelas pessoas que pensam política à luz do espectro político da direita. Isso foi muito apregoado por vários autores da direita, que é o chamado idiota útil. Muita gente escuta isso e não entende o que está por trás do conceito, o que isso significaria na prática, o que é ser um idiota útil. Alguns tentam amenizar essa questão da seguinte forma: olha, vamos evitar falar idiota útil, porque no fundo essas pessoas são laranjas, elas estão sendo manipuladas, elas estão sendo enganadas também. Então vamos chamar esse pessoal de inocente útil, e não de idiota útil, que alegadamente alguns alegam que isso teria sido um conceito do Lenin, não sabemos ao certo. Mas de qualquer maneira, vamos chamar então esse pessoal de inocente útil, para não denegrir a imagem dessas pessoas por elas serem tolas, porque todos nós passamos por fases assim, fases de tolice, ou do qual somos enganados, acreditamos piamente numa narrativa, e quando nos damos conta da realidade, percebemos como fomos feitos de trouxas, como fomos enganados. Né? Bom, o que está por trás então desse conceito de inocente útil? É justamente isso, de ser um laranja, onde você aprende com a ideologia a negar a realidade que seus olhos veem. Porque tudo passa por uma racionalização, você enxerga a realidade, ok? Não tem problema nenhum. Só que existe um mecanismo rodando dentro de você, como se fosse um programa de computador, por causa da ideologia do qual você fez um upload mental, que faz você ver a vida no prisma apenas daquela ideologia, saca? Então assim, você começa a ter sintomas de esquizofrenia porque você nega a realidade à luz da ideologia. Então você passa a ser um idiota útil. Eu estou falando na forma grosseira. Né? Agora, na forma educada, você é um inocente útil. E você começa a ter sintomas, claro, não como os sintomas da esquizofrenia, que tem um caráter aí mais neural, fisiológico, tem vários elementos aí que a gente pode considerar da esquizofrenia enquanto patologia. Mas eu não estou falando de esquizofrenia enquanto patologia, estou usando apenas uma metáfora para que você entenda que esses sinais que aparecem em pessoas que estão histéricas por conta de uma ideologia se aproximam ou parecem muito com a esquizofrenia. Mas que me perdoem aqueles que sofrem de esquizofrenia no sentido patológico, não por serem vítimas de ideologia. Tá? Também não estou confundindo essas coisas. Mas o fato é que a gente sabe que a esquizofrenia tem alguns sintomas, como delírio, alucinação, pensamentos desorganizados, comportamento catatônico, uma série de sintomas negativos. A gente pode elucidar isso considerando 3 elementos: o delírio, a ilusão e a alucinação.
essas três coisas que podem nos remeter à ideia de um esquizofrênico, no sentido já patológico, não são a mesma coisa, tá? Por quê? Porque o delírio, ele representa crenças firmes em coisas que não são reais ou verdadeiras, mas você tem uma certeza. E aí quando você se volta àquele livro do Rápido e Devagar, do Kahneman, esse livro é muito interessante, eu até cito ele num vídeo bem antigo que eu fiz há 5, 4 anos atrás, sobre histeria coletiva. E o Kahneman, ele vai dizer mais ou menos assim, olha, a gente tem conhecimento de um lado intuitivo e um conhecimento de outro lado oneroso. O conhecimento intuitivo, ele se refere a crenças que nós temos à luz de certezas onerosas das quais nós nos dedicamos na vida toda. E às vezes não nós cremos nem só por uma ação onerosa de análise, que é o aspecto analítico, o aspecto dialético, mas sim por, enfim, crenças que se formaram no decorrer do tempo na nossa própria formação. Inclusive, no TCC, na teoria cognitivo-comportamental, você tem muitas vezes crenças que são falsas, né? Ou assim, que são falsas à luz da realidade, obviamente. Detratoras do próprio indivíduo. E elas devem ser combatidas, e é muito difícil, né? Mas aí precisa de uma terapia, de todo um tratamento para você lidar com essas crenças detratoras do seu próprio ser que pertencem a você e precisam ser trabalhadas. Bom, agora, há crenças que nós adquirimos por conta de uma avaliação onerosa. Isso é praxe de estudantes, né? Quando nós estudamos, nós temos uma bibliografia, nós temos, portanto, tendência à luz dessa bibliografia. E aí entra aquele conceito muito importante, independente do espectro político que você siga, que é aquela ideia do espoldaios aristotélico, como eu já citei anteriormente. Ali, se não me engano, eu citei isso no vídeo do Doiver, né? Onde eu digo, olha, de fato, você ser honesto intelectualmente, que significa em Aristóteles, ter dianoética é fundamental na vida. Você precisa disso. Você precisa fazer exame de consciência. Exame de consciência não é só a questão relativa às suas culpas internas, mas é muito mais relativa às ideias que você segue, né? Então, o delírio é exatamente isso. É crenças firmes que não são colocadas em xeque. Não há um exame de consciência para quem tem delírio, porque ele tem certeza absoluta. Alguém pode até confundir isso com a fé, porque a fé é o firme fundamento de coisas que não se veem, diz ali o texto de Hebreus. Só que não é isto o delírio. O delírio, geralmente, é quando você nega o que você está vendo, não no sentido da esperança e no sentido da fé, porque aí entra o conceito de realidade. Por um lado, a realidade é um elemento dado, no sentido determinista. Por outro lado, a realidade é um elemento do flow, porque ela está em fluxo. Então, coisas podem ser alteradas na própria realidade por ações de agentes desta mesma realidade. O homem tem capacidade de ser um livre agente. Independente dessas questões de discussão sobre livre-arbítrio, esquece isso. Você é um livre agente, ponto. E você pode agir na realidade, pode mudar muitas realidades, tá? É aquela velha máxima dos psicólogos, né? Um só tem os fatos, outro tem a atitude em relação ao fato. A atitude em relação ao fato vale muito mais do que o próprio fato, tá? Então, nesse sentido, você tem realidades, mas nem as realidades necessariamente são coisas fixas, já que a gente vive num devir, certo? Então, quando você fala de fé no sentido não de negar a realidade, mas de ter esperança por um lado e certeza por outro, que aquilo vai mudar, é uma posição otimista. Claro que o otimismo pode ser bom por um lado e pode ser exagerado por outro, mas geralmente é muito melhor do que o pessimismo. Então, isto não é delírio. Fé não é delírio, ponto. O delírio é uma crença patológica, às vezes até pessimista, mas carregando aquele elemento da loucura embutido. O delírio, do ponto de vista patológico, é aquela certeza, por exemplo, que você, sei lá, é a reencarnação, sei lá, mano, do faraó Ramsés. Existem várias coisas ali que envolvem o delírio com pontos de vista metafísicos. Isso é um tanto problemático. Mas, de novo, não é a luz da razão e da religião. É a luz de uma perspectiva puramente solipsista. O delírio está muito vinculado ao solipsismo. Tem muito a ver, por exemplo, com aquele chamado transtorno messiânico, que é bem conhecido aí. Então, assim, por um lado você tem então o delírio. Por outro, você tem a alucinação. E o que seria a alucinação? Ver, ouvir, sentir coisas que literalmente não existem a não ser na sua própria mente. Por exemplo, é muito comum para alguns esquizofrênicos ouvir vozes.
que não estão presentes. Aí você pode perguntar, tá, mas isso aí ouvir vozes é ouvir vozes do além, são fantasmas, são demônios, ou são apenas reverberações mentais? É, isso aqui assim, pensar esse tipo de temática já nos levaria a fazer um outro vídeo, porque abrange inúmeras questões muito polêmicas. Por exemplo, a admissão de um mundo espiritual ou a negação dele em prol de um materialismo total. Mas independente da visão de mundo, cosmogonia que você tenha sobre uma tendência mais ao materialismo, uma tendência mais a aquilo que transcende a matéria, independente disto, que é o supranaturalismo, você tem que admitir que existe uma diferença entre uma mente desordenada e uma mente ordenada. Porque a mente ordenada, tudo que a mente processa do que está fora dela, vai para dentro dela. E no final das contas, o que você tem é a interpretação, né? Aquela velha máxima kantiana que é muito questionável, diga-se de passagem, de que o que nós conseguimos abstrair se refere a uma interpretação da própria mente. Nós não teríamos, né, no ponto de vista kantiano, que de novo é questionável, conhecimento da coisa em si. Mas ao mesmo tempo, a alucinação também é algo que está dentro de você. E no fundo, a alucinação representa uma realidade, mas aí é que tá, se nós não temos conhecimento da coisa em si, segundo Kant, então no fundo sempre estamos alucinados a respeito da realidade. Não tem, eu não sei se alguém já trabalha um pouco esse ponto de vista na questão kantiana, mas me parece uma conclusão meio óbvia, né? Do ponto de vista kantiano, nós sempre estamos vendo alucinações. Só que Kant, fugindo do idealismo puro, porque o que Kant está fazendo é pregar um idealismo transcendental, ele admite o fora de nós, ele admite que existe um número. E por que ele faz isso? Porque eu tenho que fazer diferença do sonho e da realidade fenomênica. Uma coisa é a realidade fenomênica, outra coisa é a realidade onírica. A realidade onírica está se referindo a sonhos, está se referindo a delírios, mas muito mais a alucinações. Então como é que eu vou diferenciar uma coisa da outra se eu não tenho acesso à coisa em si? Eu tenho que admitir, portanto, o número, o numérico. Tá? Não sei se isso é tão satisfatório, uma explicação tão satisfatória para salvar o Kant, mas a grande realidade é que, do ponto de vista geral, nós podemos dizer que, filosoficamente, à luz do solipsismo, tudo seria como que uma alucinação. Mas do ponto de vista psicológico, admitindo a premissa do realismo, daquilo que está fora de nós de fato existe, e que pode de fato ser conhecida, que não é o sujeito que determina o objeto, como dizia Kant, mas é que o objeto já determina informações para nós dele mesmo, ponto. Bom, à luz dessa questão, há uma diferença entre alucinação e há uma diferença entre realidade. E logo, ver, ouvir, sentir coisas do ponto de vista de uma fantasia é um fenômeno que de fato existe e está catalogado, né, na psiquiatria. Portanto, é um problema e é, obviamente, um dos elementos da esquizofrenia. Outra questão aqui seria, portanto, a ilusão. O que é a ilusão? É aquela coisa, você está na sua casa e você vê um vulto. Mas por que você viu um vulto? Bom, você viu um violão pendurado na parede e você pensou, caramba, tem uma mulher aqui na minha casa, tá? Mas aí quando você liga a luz, você está vendo que era só uma penumbra de um objeto inanimado, o violão. Então, basicamente, a ilusão tem a ver com o ilusionismo, de coisas que parecem ser incríveis, mágicas, mas que não são. Os ilusionistas que o digam, porque é um truque, às vezes espontâneo, de alguma situação que acontece por coincidência. Outras vezes é provocada por alguém. E aí é que entra o ponto que eu quero deixar claro. Que a ilusão pode ser um dos elementos da metapolítica para fazer as pessoas acreditarem em mentiras. E tem a ver, portanto, com a psicologia de massa. E daí a esquizofrenização da população em geral, em prol de uma visão de mundo, em prol de uma visão ideológica, em prol daquilo que nós chamamos de gramscismo, ou seja, Antônio Gramsci, um grande biólogo italiano, preso pelo fascismo, na cadeia, ele organizou um arsenal de ideias em vista de fazer uma revolução sem a necessidade de violência, mas usando a ideia de permeation, que está lá atrás com o socialismo fabiano, já muito antes até do Gramsci, de permear a sociedade com a ideologia de intelectuais que estão agindo de forma muito mais orgânica em desafio à cultura burguesa, certo? Esse é um resumo bem simplista a respeito do Gramsci, mas eu acredito que boa parte daqueles que acompanham o meu canal já conhecem isso. Mas antes de falar do Gramsci, falemos aqui do Gustave Le Bon. Gustave Le Bon escreveu Psicologia das Multidões, publicada em 1895, que é considerada, pode dizer assim, uma análise pioneira do comportamento coletivo humano. E ali ele traz algumas ideias, como por exemplo, a teoria da alma coletiva. Quando os indivíduos
eles se reúnem em multidões, eles perdem aquele senso de individualidade tão comum às pessoas que são originais, no sentido de serem elas mesmas, e passam agora a exercer um novo papel, o papel da alma coletiva. É um novo caráter, digamos assim, claro, temporário, marcado pela impulsividade, irritabilidade, falta de racionalidade e até de moralidade. Então, aí está o perigo dessa psicologia de massa, porque a psicologia de massa, ela pode ser a psicologia de uma gangue, ela pode ser a psicologia de uma facção, ela pode ser a psicologia de um partido, ela pode ser a psicologia de uma quadrilha, ela pode ser a psicologia de um exército, ela pode ser a psicologia de um grupo terrorista. E não há limites para isso. Porque quem é, enfim, o agente da alma coletiva? No fundo, o agente da alma coletiva é como que como que as leis rígidas de um determinado senso ético, entre aspas, né? Não que seja ética puramente, mas é a ética daquele grupo, é a moral daquele grupo. Então, o senso moral ético de um terrorista já foi dado pelas leis que ele segue. Se ele é um sunita, como o Hamas, então ele segue as leis relativas à religião muçulmana à luz do sunismo. Claro, abrindo espaço para negociações, porque a gente sabe que o Hamas recebe dinheiro do Irã, né? Mas é a partir daí que eles agem e que eles atuam. Da mesma forma, um poder paralelo aqui no Brasil, como o PCC ou o Comando Vermelho, tem a sua própria moral, sua própria forma de agir e segue essas, entre aspas, tradições, mas não há necessariamente um agente para essa alma coletiva. Há um modus operandi já dado e aceito, eles nem pensam, não refletem, eles são apenas uma engrenagem do mecanismo, eles aderem ao mal banal da Hannah Arendt, quando vai falar de totalitarismo, é mais ou menos assim que ela diz. As pessoas passam a ser uma engrenagem do todo. Daí o problema das democracias também poderem expressar essa ideia totalitária. Ah, mas é possível falar de democracia totalitária? Olha, é possível à luz do gramscismo. Não é possível à luz do totalitarismo que admite uma violência já de cara. Isso é muito difícil em democracia. Como diz vários autores que avaliam essa questão de genocídio, como R.J. Rummel, ele vai falar mais ou menos isso. A democracia é melhor, porque a democracia mata menos. Porque a democracia não admite de cara a violência. Tá? Então, é lógico que nesse sentido a democracia é milhões de vezes melhor. Só que existe uma forma de você contaminar a democracia e tentar transformar a democracia num totalitarismo. É aquela coisa, eu defendo a democracia a todo custo, mas do meu próprio jeito. Quero moldar a democracia à minha imagem e semelhança. Bom, fazer isso é justamente usar, principalmente, de metapolítica. E a metapolítica é muito conhecida na direita francesa, como eu já citei para vocês várias vezes, em vários vídeos aqui, inclusive tem uma série sobre a extrema-direita francesa, onde eles usam de metapolítica, é o gramscismo de direita, uma coisa estranha para muitos, mas que, de fato, é comum, né, à luz dessa direita europeia, mais antiga, isso estou falando aqui da década de 60, 70, por aí. Agora, quando você fala de metapolítica, inicialmente você está falando de pensadores socialistas que desejam mudar a sociedade porque querem transformar o mundo. Então isso está lá no socialismo liberal. Ah, mas existe socialismo liberal? É óbvio que existe, pessoal. Vamos estudar, pelo amor de Deus. Eu tenho um podcast falando sobre liberalismo social, ou socialismo liberal, como queira. Tem também o socialismo fabiano, que já falava, de novo, repito aqui no Permission, vou citar isso daqui a pouco, e tem o gramscismo. Todos eles pautados na ideia de mudar o mundo mediante uma ideia de infiltração. Vamos nos infiltrar. Vocês já assistiram aquele filme Infiltrados? Pois é. Um cara se infiltra lá na polícia, ele é traficante e se infiltra na polícia. O outro é policial e se infiltra no grupo de traficantes. Então fica esse jogo dinâmico, né, no filme, é muito bom. Agora, a ideia de infiltrados no mundo odierno é muito mais complexa. Esse fenômeno de fato existe, tá? E tudo está debaixo de uma coisa muito bem articulada. E aí quando você fala de uma psicologia de massa que está articulada numa agência, como citado pelo Daniel Penin e pelo Sputniks, né, que é a Mind, que cuida, vamos dizer assim, dos influencers, são os influenciadores dos influencers, aí você começa a pensar que a coisa é muito grave. Mas a coisa é muito mais embaixo ainda, porque isso, a gente está falando no âmbito nacional, a gente está falando aqui de Brasil. Você pode pensar esse tipo de influência no mundo, à luz do Fórum Econômico Mundial, ou de várias ONGs, de vários grupos, digamos assim, internacionais, que atuam em prol de valores, como eles dizem, cosmopolitas, mas que, no fundo, são cosmopolitas antidemocráticos, em via de uma democracia, muitas vezes, não sempre, vamos considerar, né, isso, não sempre, mas, em geral, uma democracia totalitária. Porque eles querem a democracia e a liberdade do jeito deles, e não a democracia em sentido de discussões de ideias. Eles definem quais são as ideias certas, e aí, a partir dessas ideias certas deles, supostamente, é que você pode ter diversidade. Então, é a negação da diversidade de ideias, mas a aceitação da diversidade
é catalogada por eles. A palhaçada não tem limites, pessoal. Então, assim, a alma coletiva do Le Bon é uma coisa que eu não tenho como discordar disso, tá? E não tenho como discordar também de algumas críticas que o Le Bon faz à democracia, mas isso não significa que eu esteja admitindo a democracia enquanto sistema político. O que eu não estou admitindo é a corrupção da democracia, que é a demagogia. E é contra a demagogia que a gente tem que lutar e dizer, olha, de fato, a democracia pode sofrer uma metamorfose para a demagogia. E no Brasil é o que nós temos. Não tem o que discutir. A carta da democracia a favor do Lula nas eleições, aquilo ali é uma excrescência, né? Você acreditar que esses caras de fato lutavam pela democracia quando você vê um cara que é a favor do governo de Nicolás Maduro na Cuba. O cara trouxe Nicolás Maduro aqui para o Brasil. Adendo. A relação entre Lula e a Min-18 ainda não é certa em termos de contratos com o governo, quando se diz que a agência recebeu 1 bilhão em contratos. Isso se refere aos últimos 9 anos. Daí ao que parece, a preferência por Lula é de caráter ideológico mesmo. No entanto, isso só ficará claro no final do governo petista, já que na época de Dilma, houve maciço investimento. Então, assim, outro ponto que o Le Bon vai falar é sobre sugestionabilidade das multidões. As multidões são muito sugestionáveis. Elas são extremamente crédulas, facilmente influenciadas por símbolos, por imagens, por palavras, por representações, por questões dramáticas. Então aí que está o papel dos influenciadores, que são tidos como líderes carismáticos, porque eles podem explorar essas características, né? Agora, quando você fala da figura do demagogo na Grécia Antiga, na Roma Antiga, o papel dele para influenciar as multidões, que é muito conhecido, era mais algo relativo à política. Era mais relativo ao cidadão, que geralmente eram os homens que tinham lá, que faziam parte da polis, né? Aí estou falando, claro, na Grécia Antiga, propriamente dito. Agora, quando você fala hoje em dia, você fala, os demagogos não é só o político mais. O demagogo, a gente transcendeu infinitamente, né, aquela visão do Antônio Gramsci, porque agora as coisas estão mais articuladas à luz da própria tecnologia, de como você chega nas multidões. E você usa muito a cultura de massa, a cultura pop, tá? Então, você vê artistas, você vê cantores, você vê pessoas públicas de diversas profissões, mas que alcançaram um determinado sucesso, um determinado reconhecimento. E a palavra dessas pessoas importa. Por quê? Porque a multidão é muito sugestionável. De novo, é aquela questão do rápido e do devagar, do pensamento intuitivo e do pensamento oneroso. O cara trabalha o dia inteiro, ele tem tempo para ficar pensando onerosamente sobre tudo, sobre todas as questões, guerreando contra tudo e todos? Não tem. Então o que ele faz? Ele admite uma ideia pré-estabelecida pela sua própria intuição ou pela sua própria patos. E aí entra aquela ideia de patocracia que eu menciono no meu vídeo sobre histeria coletiva. Porque ele segue mais a sua patos do que o logos, né? Patos, paixão, logos, razão. Não que a razão pura exista, não estou falando isso. Mas é um problema como você só admite o seu elemento intuitivo, a sua tendência a admitir uma determinada ideia. E você rechaça o outro não do ponto de vista mais oneroso. É aquela velha história, cada caso é um caso. Então, por mais que eu tenha intuição a respeito daquele caso, ela pode ser bem completa, bem robusta, ainda assim tem determinados elementos no caso que eu preciso tomar cuidado para não ser injusto, certo? Isso vale, claro, para independente do espectro político que você tenha. Hoje em dia, portanto, os demagogos são essas pessoas públicas. E cabe pensar até que ponto as eleições de 2022 foram eleições justas, considerando a máquina que foi utilizada por essas grandes páginas internetianas para demandar aquelas ideias mais vinculadas ao petismo. Porque se o Bolsonaro usava as mídias sociais para alavancar votos para si, será que alguém hoje em dia pode negar que o PT fez a mesma coisa? Já fazia, obviamente, no passado, já comprava muitas páginas de internet, e hoje em dia, muito mais, fazem isso muito mais. Tem apoiadores em todos os setores da sociedade, como eu disse, desde a cultura até os grandes tribunais de justiça, né? Se é que vocês me entendem. Como é que a gente pode pensar em democracia hoje, considerando o domínio dessas pessoas, desses grandes poderes midiáticos, de cancelarem um indivíduo, de destruírem sua reputação, ou então de descancelarem outros, e de tirarem aquela pessoa do fundo do poço e levarem ao status de herói nacional, simplesmente manipulando o algoritmo das redes sociais. Olha a gravidade disso, bicho. E aí você vai chamar isso do quê? De democracia? Não é democracia. Não é demagogia. É manipulação das massas com a tecnologia das redes sociais, do algoritmo, da manipulação do algoritmo de forma artificial. Aí, você tem a questão do anonimato das multidões, que é outro elemento que o Le Bon vai falar, né? Quer dizer, o anonimato oferecido pelas multidões permite que indivíduos cedam aos seus impulsos mais primitivos, sem restrições típicas da vida social normal.
Isso explica atos violentos e irracionais de vários grupos, como são anônimos. E é o que acontece no linchamento virtual que aconteceu com a Jéssica, né? Foi linchada virtualmente por várias pessoas anônimas que seguem essas páginas. Esses sim são idiotas úteis, literalmente. Eles seguem essas páginas de fofoca, eles acreditam na fake news, nas notícias, e eles agem com o espírito de porco desse grande poder, dessa grande potestade, né? Dessa grande legião, para destruir as pessoas, porque eles não estão raciocinando. Eles estão apenas... essa coisa do pensar rápido e devagar, eu costumo dizer que tem muito a ver com aquela ideia do Edmund Burke, quando ele fala sobre o preconceito. Porque ele vai falar, olha, às vezes pensar intuitivamente é bom para uma ação rápida, do ponto de vista pragmático. Então não é que você tem que ser contra o preconceito nesse sentido, de que você tem intuição. Só que o Edmund Burke estava falando disso numa época onde você não tinha esse investimento de engenharia social no mundo. Porque hoje em dia, esse senso comum da intuição, ele está contaminado por inúmeras ideias dissonantes, que muitas vezes estão vinculadas a inversões. Tá? Então, até que ponto você pensar Edmund Burke agora no sentido de que a intuição seja bom do ponto de vista pragmático, seja adequado, sem considerar que o pensamento oneroso agora tem maior serventia, porque há necessidade de você discernir o que está acontecendo no mundo. Porque seguir as suas intuições e as suas ideias pode ser um tiro pela culatra, já que o que você está seguindo são ideias herdadas que você achava que eram suas, mas não são. São ideias de outros que embutiram na sua cabeça. É um tipo de vírus, é um tipo de contaminação. Pelo menos é isso que o Le Bon, já no início do século XX, dizia. O livro dele foi publicado em 1895, né? Então foi até no século XIX mesmo. Eu costumo, portanto, à luz de tudo que você tem nessa obra, que eu recomendo muito que vocês leiam, a Psicologia das Massas ou das Multidões do Le Bon, uma outra obra que é a Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset. Quando você fala, por exemplo, de ascensão das massas e psicologia coletiva, tanto para o Ortega y Gasset quanto para o Gustave Le Bon, você vai ter ali uma ascensão política social por conta da cultura de massas. Então, em ambos os casos, eles destacam as formas de pensamento e comportamento distintos. Quando os indivíduos formam uma multidão ou massa, eles passam a ter um comportamento específico, e o Ortega ainda trabalha aquela ideia de renegar uma cultura bem estabelecida no passado por conta apenas de uma patocracia do presente. E aí o Ortega vai falar do homem-massa, né? Porque ele vai dizer que esse homem-massa representa um novo protótipo social, que tem comportamento semelhante ao que foi descrito na Psicologia das Massas do Le Bon. Esse homem é movido por impulsos, por emoções primárias, ao invés de ser movido por reflexão. Não é a reflexão que faz o homem agir, mas é um impulso voraz que é outorgado pela... O Le Bon ele vai falar exatamente isso. É muito mais fácil contaminar as pessoas com sensações e emoções do que com ideias. Mas essas emoções carregam já ideias que são aceitas pela emoção, antes de serem aceitas pela razão. E aí você tem essa sugestionabilidade e contágio da mente. Porque da mesma forma que o Le Bon, o Ortega y Gasset ele sublinha o quanto influenciável e propenso esses contágios mentais. Eu estava falando no outro vídeo, né, sobre armadilhas mentais, já tem um elemento mais espontâneo aí, mas às vezes não. Às vezes é provocada por ideias que você herdou, que massificam o seu ser ao ponto de impedir que você seja você mesmo, mas no sentido da reflexão e não no sentido de ser um arremedo de ideias alheias. E aí entra aquele autor já citado aqui, Antônio Gramsci. Para quem não sabe, o Gramsci ele foi um pensador marxista italiano, como eu disse. Ele foi preso no fascismo, na época do fascismo. Então a análise da Revolução Comunista, segundo ele, parte do reconhecimento de que na sociedade civil, ocidental e moderna, o Estado não detém o monopólio do poder político e cultural. Então, se o Estado não detém esse monopólio, é um campo de atuação. Porque aquela ideia do Marx é meio furada, do tipo, a ideologia, ela, que é uma cortina de fumaça para esconder as relações de exploração econômica, ela é definida pela cultura burguesa. Só que aí, para você mudar isso, você tem que mudar a estrutura econômica. Mas o Gramsci está contestando isso e dizendo, e se a gente se infiltrar nessas instituições, que são dadas, às vezes, como instituições burguesas, nas igrejas, nas escolas, nos sindicatos, nos partidos, nos meios de comunicação, na mídia. Vamos formar os nossos próprios intelectuais, vamos infiltrar essas instituições e vamos levar a mensagem do Evangelho, já que o Gramsci ele tem uma máxima
né, de tentar imitar o que aconteceu ali no primeiro século. Por que o cristianismo cresceu tanto e tão rápido? Vento só para onde quer, significando dizer que o espírito penetra todas as coisas. A religião penetra tudo e consegue fazer as pessoas serem ou terem um molde dessas ideias religiosas. Bom, o Gramsci está pensando agora que pode transformar, portanto, o socialismo à luz daquela religião do passado, ou seja, pelo menos no sentido do modus operandi da religião. E, no fundo, o que ele está fazendo é transformar o socialismo na religião política, se a gente for ver, óbvio. Né? Se ele está tentando infiltrar essas ideias em tudo, então, se as ideias dele é tudo, ele é, no fundo, um religioso do socialismo, ponto. Claro que vai haver uma reciprocidade, uma amálgama, ao mesmo tempo que o socialismo tenta penetrar a Igreja Católica, por exemplo, também a Igreja Católica penetra o socialismo, há uma relação promíscua aí. E aí o que você tem é o filhote, por exemplo, chamado Teologia da Libertação. Ora, muitos seguidores da Teologia da Libertação admitem uma fé católica, muitas vezes até ortodoxa. Não necessariamente sempre, tá? Mas alguns sim. Então, há uma reciprocidade também nessa relação. Só que prevalece muito mais aquele agente mais ativo, que é o militante político. E, portanto, a Teologia da Libertação passa a ser muito mais moldada à luz do próprio socialismo, contra a ideologia burguesa. Essa estratégia, assim sendo, envolve a infiltração e propagação de intelectuais socialistas, comunistas em universidades, editoras, jornais, movimentos artísticos, culturais, populares, associações profissionais, etc. Estabelecendo uma contra-hegemonia àquela cultura burguesa pautada no controle do aparelho coercitivo estatal. Isso parece teoria da conspiração, muita gente vai dizer, tá, muita gente que não leu Gramsci vai dizer isso, porque é só você ler o autor. É só isso. Né? O partido do PT, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, originalmente eles têm essa ideia, claro, essas coisas sempre vão se adaptando com o decorrer do tempo, tá? Mas originalmente o Partido dos Trabalhadores tem essa ideia inicial, que é gramscista. O Partido dos Trabalhadores não é um bolchevismo do tipo, vamos ganhar, vamos fazer revolução violenta, né, do Lenin. Não, não é assim. A ação do PT é ir ganhando território e eles podem ter agido assim mais inicialmente, depois se tornaram mais aqueles políticos pragmáticos, depois isso ganha uma nova entonação. Acho que com a cultura do cancelamento, com a cultura woke, com o crescimento, né, dessas vertentes muito inspiradas no socialismo fabiano, que inclusive é um mote do PSDB, era pelo menos, isso acabou que fazendo o PT voltar um pouco mais à sua originalidade gramsciana. Tá? Hoje em dia o PT é muito gramscista, no sentido de que abarca multidões justamente com seus agentes midiáticos, os seus influencers. Né? Mas isso oscilou um pouco, né, no PT. Se não me engano, o PT acho que foi formado em 1980, mais ou menos nessa época. Então houve oscilações, mas hoje o PT está muito ancorado nessa cultura do cancelamento. Né? Óbvio, para ganhar status. Mas voltando para Gramsci, ele se refere a esse processo revolucionário gradual de disseminação cultural e ideológica, conquista do consentimento dos dominados, e que a gente está tentando eufemisticamente aqui minimizar a crítica, chamando-os de inocentes úteis, para que esses tenham uma visão de mundo socialista, que é uma pré-condição para a tomada efetiva do poder político pela classe trabalhadora. Agora, o Gramsci era sincero nas suas apreensões, ou ele era um cara sem caráter? Cara, independente disso, porque a gente pode, de fato, acreditar que o Gramsci ele era sincero na crença que ele tinha no socialismo, e que ele, de fato, foi vítima do fascismo, mas talvez sem perceber que o fascismo, no fundo, é um tipo de modus operandi já, ele mesmo socialista. Mas a grande diferença, talvez, do fascismo do socialismo é que o socialismo prega a luta de classes, e o fascismo prega uma harmonização das classes. Né? Essa é a grande diferença. Assim. Mas no fundo, no modus operandi, ambos querem coletivização total. E quando a União Soviética se torna dominada pelos bolcheviques, ela passa a ser então fascista, porque com o domínio do partido bolchevique na União Soviética, você não tem mais luta de classes. Ela acabou. Agora você tem uma igualdade, você tem uma classe superior que é dos revolucionários. Só mudou o nome. Mas o modus operandi continua a mesma coisa, porque se tem uma coisa que o Stalin foi, depois do Lenin, claro, ele foi um czar, só que ele foi um czar ao modo comunista. O modus operandi é o mesmo, só mudou o nome. Então, aí você fala, mas tem muita diferença de fascismo e comunismo. Né? Tá, mas depois que o Stalin estava dominando ali a União Soviética, não tinha mais luta de classe. Ela tá com que classe? Se a classe dos trabalhadores, né, a ditadura do proletariado está dominando tudo.
É fascismo, porra, mesma coisa. Aí eu digo assim, né? Com base nos conceitos desenvolvidos por Gramsci, nós podemos dizer que a meta política consiste justamente na luta cultural e de ideias anteriores à disputa estritamente partidária ou eleitoral. Então, antes de você falar de política formal, você considere aí a luta pelas mentes das pessoas. E por isso que a batalha narrativa é tão importante, o debate público é tão importante para se alcançar poder político. E vale tudo. Né? E aí você perde o referencial da democracia quando você tenta manipular a democracia de forma demagógica. Essa batalha envolve utilizar elementos como linguagem, símbolos, valores, crenças, visões de mundo e outros aspectos mais profundos da mentalidade coletiva para influenciar a política de cima para baixo. Então, no fundo, é uma ação tecnocrática. Tá? No fundo, esse ditador do proletariado, que é a ditadura do proletariado, blá, 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 está vindo de baixo? Não. Não está vindo de baixo, são aristocratas. São intelectuais que estão pensando e que querem transformar a sociedade no caos à imagem e semelhança deles. Então, ainda é tecnocracia, apesar de não ser positivismo. E nesse processo, eles aplicam elementos da psicologia de massas, como mapear anseios populares, criar senso de pertencimento, trabalhar arquétipos, induzir emoções coletivas. Tudo isso para ter apoio. Eles mobilizam insights sobre comportamentos e mentalidade grupal dos indivíduos ao longo do tempo, para ajudar os revolucionários a minar concepções burguesas, pelo menos na métrica do Gramsci era isso. Hoje é uma coisa muito mais pragmática, né, mas que também funciona, sem necessariamente falar de burguesia ou de proletariado. E sutilmente ir substituindo os valores, que são geralmente tradicionais, por valores socialistas, que o pessoal chama de progresso, de uma ideia aceita sem reflexão nenhuma. Não tem reflexão filosófica, não tem reflexão política, não tem reflexão psicológica, nada. Tudo é aceito pela patocracia. O termo em inglês permeation pode ser traduzido como permeação ou infiltração, óbvio. Então essa era uma técnica defendida pelos fabianos, socialistas gradualistas da Inglaterra no final do século XIX. A ideia era permear as instituições culturais e de poder com o pensamento e valores socialistas de modo sutil e gradual. É por isso que eles são gradualistas. Né? Eles querem uma revolução gradual, diferente do Marx, diferente daquela revolução rápida. Na verdade, o Marx às vezes tinha um pouco de gradualismo também, depende do que você está falando, do Marx jovem ou do Marx mais velho. Mas, bom, enfim. Com os bolcheviques era uma revolução pela violência, então tem que ser rápida. E o socialismo fabiano, se contrapondo a isso, diziam-se gradualistas. A técnica de permeação fabiana envolvia socialistas intelectuais, especialistas entrando e galgando posições de destaque em universidades, editoras, veículos de mídia, igrejas, sindicatos e movimentos sociais. Em vez de você ficar brigando ideologicamente, você ia se infiltrar. Tá? Isso é uma nova forma de você manipular a democracia. Porque a democracia não exige, não aceita violência, pelo menos assim, né? Não nominalmente. Mas a forma de você ir corrompendo a democracia, diria aqueles que aderem ao permeation, não necessariamente em via de corromper a democracia, mas no sentido de mudar as ideias das pessoas, é pautada na sutileza gradualista, de ir permeando e se infiltrando naquelas pedras que parecem ser tão duras, mas isso é só uma impressão. A partir dessas posições, eles propagam as ideias deles por meio de publicações, conferências, encontros e vai galgando aos poucos essa transformação, esse espírito revolucionário. Detalhe, não estou dizendo que esses artistas são comunistas, leninistas ou gramscianos. Pelo amor de Deus, não sejam burros. Estou na verdade afirmando que a cultura ESG que adere ao novo capitalismo, dito pós-liberal stakeholder, usa da metapolítica tanto de Labriola quanto de Gramsci em seu modus operandi. Eles influenciam a opinião pública no sentido de tornar as ideias socialistas mais aceitáveis e mainstream. Claro, de novo, o socialismo fabiano não é o mesmo que o comunismo. Mas ambos têm uma noção coletivista, construtivista. E aí que está o ponto. Sua visão de mundo é construtivista? Ou sua visão de mundo é mais espontânea a respeito das relações, em via de permitir a liberdade de divergências de ideias? Se você permite a liberdade de divergência, então você não pode ser construtivista nesses termos. Porque isso aqui é construir a sociedade à luz da sua própria ideologia, que você diz que é boa. Mas será que é mesmo? O objetivo final, portanto, é que depois de décadas de infiltração sistemática e contínua nas instituições culturais, o socialismo se torne um senso comum,
na sociedade. Aí está a engenharia social. A engenharia social, nesses termos, não é fragmentada, como diria Karl Popper. Porque a engenharia fragmentada você tem pontos desconexos que precisam ser mudados. Ninguém aqui está pregando imobilismo, então a gente tem que admitir certas mudanças, certas melhorias, porque existem demandas na sociedade que precisam ser respondidas. Ponto. Muita coisa nova está surgindo nas sociedades à luz de descobertas espontâneas. A gente precisa dar resposta a isso. Respostas legais, jurídicas e também de comportamento. Então, tudo isso tem que ser bem balizado ali, com cuidado. Com prudência, diria, né, o conservador de plantão. Agora, nada disso tem a ver com uma ação construtivista, que prega uma mudança já pautada numa visão estreita da realidade, centralizadora da realidade. Essa que é a diferença. Por exemplo, o Hayek falava de uma visão centralizadora que era na economia brutal, que é a planificação. E por que a economia planificada não funciona? Porque ela não permite a livre associação, antes de tudo, de comércio ou de moeda, de ideias. Né? Não permite a livre associação de ideias. E com isso, ela pega a planificação, ela prega um totalitarismo. Mas antes de ser totalitarismo na economia, via do distributismo, é um totalitarismo de ideias, é um totalitarismo de partido, é uma ditadura. Não tem como fugir disso, só se você for burro, né? E tentar distorcer essas questões mentindo, que é o que mais fazem por aí. E por fim, a gente pode dizer que alguns sinais que indicam grupos e movimentos contemporâneos atuando por meio de técnicas de infiltração ideológica são, primeiro, ênfase muito grande em batalhas culturais, guerras de símbolos e significados, mas isso aqui acontece geralmente por debaixo dos panos. Não é que um partido tal vai levantar essa bandeira, muito pelo contrário. Eles ignoram essa luta, lutando por isso até a morte. Esse é o ponto. Quem geralmente enfatiza a guerra cultural é quem está na defesa e não no ataque. É uma questão que precisa ficar clara aqui também. Tá? Então quem geralmente fala de guerra cultural é conservador, porque eles estão se defendendo. E quem ataca se faz de sonso e diz que não está atacando. Outro ponto, presença e ativismo constante em universidades, escolas, na classe artística, em ONGs e mídia alternativa. Então esse pessoal da Mind, por exemplo, a CEO da Mind, ela falava exatamente disso, né? Que hoje é o tempo de que os artistas têm que ter uma postura política bem definida. Claro que a postura bem definida é a imagem e semelhança de como ela vê o mundo. Defendem causas superficialmente nobres e difíceis de ser contrariadas, mas não porque é difícil do ponto de vista racional, é porque não se aceita que elas sejam contrariadas em via de censura psicológica, que é o que a cultura do cancelamento faz. Ela procura censurar psicologicamente as pessoas para fazer com que essas pessoas se tornem como que reféns, sequestrada pelas ideias delas. É a síndrome de Estocolmo, né? A pessoa é sequestrada e acaba obedecendo em tudo o seu sequestrador por aquela psicologia de medo. Então, o medo de ficar sendo constrangido o tempo todo faz com que essa pessoa fique idiotizada. É mais ou menos o que acontece com o passarinho, né? Você deixou ele preso na gaiola a vida inteira, quando você tira ele da gaiola, ele não quer mais voar, não tem vontade de voar. Porque ele se acostumou àquela condição miserável. Então, o preço que se paga às pessoas que são vítimas disso é se tornarem passivas em todos os sentidos, aquela grande narrativa. E é um programa que está processando o tempo todo na mente delas. Outra questão é que esse pessoal, aqueles que estão encabeçando aristocraticamente esse movimento, raramente expõem sua agenda no sentido completo. Então, claro, nenhum plano será exposto se de cara ele demonstra ser antiético. Outro ponto aqui é a dinâmica entre moderados e radicais. Essa aqui é bem interessante, porque o moderado ele faz ponte para o radicalismo. Ele ameniza o radicalismo, enquanto os radicais sempre podem atuar livremente com o discurso eufemisticamente amenizado pelos moderados. Então, existe um pensamento moderado que não tem nenhum vínculo nem com a extrema esquerda nem com a extrema direita. Mas sabe que existe de fato extrema esquerda e extrema direita. Mas existe um moderado que é uma ponte ou para a extrema esquerda ou para a extrema direita. E eles amenizam isso, favorecendo a psicologia reversa. Porque quando você fala de um cara que é moderado e faz ponte para a extrema direita, no fundo, ele está favorecendo a extrema esquerda também. Porque os exageros da extrema direita são justificativa para ações radicais da extrema esquerda. Então, a falta de senso de realidade desses moderadinhos idiotas é bizarra. Outro elemento que eles usam muito é a capacidade de criar vilões para mobilizar as massas contra alvos específicos. Então, tudo que a esquerda precisava depois dos escândalos do mensalão
e da Lava Jato era um vilão como Bolsonaro. Tudo que eles queriam, que eles pediram a Deus de joelhos, nos espinhos, era Deus manda um vilão. E eles conseguiram, de novo, estou me apelando aqui à psicologia reversa. O Bolsonaro favoreceu muito a esquerda no sentido de uma psicologia reversa, muito. Porque se você tem agora um vilão, aquele vilão anterior pode ser usado para combater o vilão maior, né, que supostamente seria o Bolsonaro, controvérsias. E no final das contas foi isso que aconteceu. Muita gente aderiu ao PT porque acreditavam que estavam lutando contra um vilão pior. É aquela velha história da caverna do dragão, né? Você tem uma molecadinha lá presa no mundo estranho, que representaria a população em geral, e ora elas estão lutando com o dragão Tiamat, ora eles estão lutando contra o Vingador. Mas de repente, se o Vingador se torna pior que o dragão Tiamat, às vezes eles usam o dragão Tiamat para vencer o Vingador, né? E nessa alegoria que eu estou fazendo aqui, a gente pode representar o Tiamat como o PT e o Vingador como o Bolsonaro. E, enfim, no final das contas, nesse uso pragmático, infelizmente um deles vai vencer. E nesse caso, os males que eles vão provocar são independentes um dos outros. E diferentes também, são males diferentes. Eu não vou entrar no mérito da questão. O que eu estou colocando aqui é o seguinte, que o problema, justamente, do PT ter se levantado da tumba, porque estava quase enterrado, vamos combinar, foi por conta dos excessos do Bolsonaro, principalmente na época da pandemia, infelizmente, né? Outra questão aqui é a Anne fazendo o sentimento de vitimização, justiça social e apoio, que, claro, é muito mais praxe da esquerda em todos os sentidos. A direita geralmente tem um vínculo maior com o identitarismo, e a esquerda com o apelo à vitimização e à justiça social. Só que hoje em dia, a esquerda também acalentou a ideia identitária para si, e hoje é um grande discurso. A esquerda hoje é uma mistura de direita e esquerda, porque ela também apregoa o identitarismo com muita força, mesmo que em seu seio de atuações esteja a teoria de gênero, que é contra todo tipo de identidade, influidez total, mas ao mesmo tempo se coloca identitária em via da sua defesa ideológica, que é uma contradição em termos. Bom, eu não sei se vocês entenderam o que eu coloquei aqui, mas pelo menos se entenderam pouco ou muito, independente disso, leiam os livros Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset, e também A Psicologia das Multidões, do Gustavo Le Bon. Só esses dois livros eu recomendo para vocês, já vai ajudar bastante a compreender essa realidade tão triste que o Brasil está passando e que infelizmente não é só no Brasil, tá? Que é a demagogização das democracias, que é um processo lento, doloroso e destruidor, porque os únicos inimigos da democracia não são só os demagogos, porque lá fora você tem países autocráticos como Rússia, como China, que estão esperando o Ocidente implodir. E eles apoiam muito a demagogia aqui no Ocidente, porque eles sabem que a longo prazo isso vai destruir as nações. Mas, infelizmente, muita gente não entendeu isso ainda, né? Eles estão espalhados na internet, formando a opinião de milhões de pessoas. Muitas vezes, é verdade, sem grandes pretensões, mostrando o que tem no guarda-roupa, ou contando uma piada, ou então fazendo algum experimento social. Outras vezes, com posições políticas elaboradas, inclusive capazes de eleger candidatos. Sim, eu estou falando dos influenciadores. Esse é um exército de homens e mulheres de todas as idades, reproduzindo diariamente terabytes de fotos, vídeos e textos, obcecados em alcançar um único objetivo: chamar a sua atenção. Ou seja, os nossos influenciadores não só influenciam moda, comportamento e opinião política, eles também embolsam muito dinheiro em troca de likes e compartilhamentos. Claro que ter tanta gente concorrendo pela atenção das pessoas acaba incentivando muitos episódios bizarros. No desespero pela relevância, influenciadores são capazes de qualquer coisa, desde reproduzir brigas e vexames de mentirinha a expor faturas de cartão de crédito com valores astronômicos, de divulgar tatuagens em partes íntimas a ensaios com roupas notoriamente ridículas. Como a guerra pela atenção das pessoas vem se tornando cada vez mais desafiadora, algumas empresas assumiram a dianteira desse negócio. Essa indústria tem à disposição uma máquina invejável de interferência no debate público, capaz de viralizar agendas e personagens, ideias e conceitos, algumas vezes até artificialmente, dentro e fora do universo da política. Mais do que isso, esse é um canhão de influência com o poder de impulsionar críticas e elogios, de proteger a imagem de marcas e agenciados e destruir a reputação de desafetos. Agências como a Mind podem até abrir mão disso, mas esse poder todo está lá, nas mãos de um punhado de publicitários que você nunca ouviu falar. No fim,
Mesmo que você não siga nenhum desses perfis, reconhecer o alcance dessas agendas de forma transparente pode te ajudar a manter uma relação mais saudável com as redes sociais. E essa, meu amigo, é a grande fofoca que você precisava conhecer.